Segundo a tradição judaica, o Messias entrará em Jerusalém por este portão. É o único portão oriental do Monte do Templo. Ele está bloqueado e selado desta forma há quase 2000 anos. Ninguém pode passar por este portão e entrar no Monte do Templo por aqui. Há 3 dias, uma câmera de segurança em Jerusalém registrou algo fisicamente impossível no portão oriental. O portão que 3 religiões acreditam estar selado até o retorno do Messias. As imagens foram analisadas por arqueólogos, um sismólogo da Universidade de Tel Aviv e 2 agências de inteligência. Nenhuma delas apresentou uma explicação convencional. A pedra está se movendo, e o que eles encontraram ao examiná-la mais de perto é a parte que as autoridades estão se esforçando para conter. O portão sob o portão. É aqui que esta história começa, não com as imagens em si, mas com o que elas retratam. Em 1969, o arqueólogo James Fleming fotografava o portão leste, quando o solo encharcado pela chuva sob seus pés cedeu sem aviso prévio. Ele caiu 2 metros na escuridão. Quando ergueu os olhos da lama, a luz de sua lanterna revelou algo que não deveria estar ali. Outro portão enterrado diretamente sob o portão selado. Mais antigo. Oculto um portão sob outro portão. Pense no que isso significa. 2 portões, um sobre o outro. Um já cumprido quando um rei passou por ali montado em um burro ao som da multidão agitando ramos de palmeira, e o outro ainda à espera. A descoberta de Fleming não parou por aí. As pedras do portão inferior datavam exatamente da época em que a profecia diz que aquele momento ocorreu, o que significa que o portão que vemos selado hoje, aquele que mostra esses sinais impossíveis na câmera, não é o original. É o segundo portão, aquele destinado a uma segunda entrada. A tradição judaica diz que quando o Messias retornar, ele entrará em Jerusalém por este portão, e o fato de ele estar bloqueado atrasa seu retorno por forças estrangeiras. E tem mais. A localização do portão enterrado coincide perfeitamente com os mapas antigos do complexo do templo. Mapas elaborados a partir da visão de Ezequiel sobre a glória de Deus partindo e um dia retornando pelo leste. 2 limiares, 2 entradas, uma história que abrange milênios. Esse contexto é importante porque agora existem imagens. Sarah Chen trabalha como guia turística no Monte do Templo há 15 anos. Ela conhece aquela parede. Há 3 dias estava no meio de uma frase com um grupo que observava o nascer do sol quando parou, virou-se e pressionou a palma da mão contra uma pedra. Já toquei nessa parede milhares de vezes, disse depois. Mas naquela manhã, a pedra estava quente por dentro. Não por causa do sol, pois o sol ainda não havia chegado àquele lado. Parecia um pulso. Ela não está sozinha. 17 testemunhas descreveram o mesmo fenômeno na última semana. Os guardas se recusavam a patrulhar perto do portão depois do anoitecer. Os milhares de gatos de rua de Jerusalém não se aproximam mais dele. Algo está acontecendo dentro daquelas pedras, e há 3 dias uma câmera finalmente captou o momento. A profecia que aprisionou um império. Para entender por que as imagens são importantes. Porque líderes religiosos de 3 religiões diferentes estão realizando reuniões de emergência neste momento, é preciso saber o que esse portal realmente é. Não é um portal qualquer. Ela se situa em uma linha geográfica perfeita. Um eixo profético inscrito na própria terra, estendendo-se do Monte das Oliveiras através do Vale do Cedron, passando pelo portão oriental, diretamente para o espaço onde outrora se erguia o Santo dos Santos. Deus projetou esse caminho e já o utilizou antes. Ezequiel viu a glória de Deus deixar o templo exatamente por essa rota. O profeta a viu surgir do santuário, passar pelo portão oriental e repousar no Monte das Oliveiras. A presença divina se retirando literalmente de seu povo. Mas Ezequiel viu algo mais, a glória retornando vinda do leste pelo mesmo portão. E então Deus disse algo que deveria aterrorizar qualquer um que já tenha tentado controlar aquele lugar. Ela permanecerá fechada porque eu entrei por ela. Não é decisão do homem, é ordem de Deus. Então, porque o sultão otomano Solimão o Magnífico a selou em 1541, porque ele conhecia as profecias e as temia.
Textos judaicos diziam que o Messias entraria pelo portão oriental. Escritos cristãos diziam que Jesus retornaria por ele. Então, Solimão o selou e foi além. No início do século XVI, o sultão otomano Solimão primeiro reconstruiu a muralha de Jerusalém. Ele construiu um cemitério bem em frente ao portão, preenchendo a entrada com túmulos muçulmanos. Na antiga lei judaica, um sacerdote não podia atravessar um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Checkmate, pensou ele. O Messias não poderia vir mesmo que o portão se abrisse. Eis o que os historiadores raramente mencionam 1 ano após o selamento do portão oriental. O filho predileto de Solimão morreu misteriosamente. Seu grão-vizir foi executado. Seu império parou de crescer completamente. O homem que tentou impedir a profecia foi impedido. E o que ele não poderia saber era que ao selar o portão estava, na verdade, cumprindo a profecia de Ezequiel. Deus usou o medo de um sultão otomano para realizar a vontade divina. E todas as tentativas de abri-lo desde então tiveram o mesmo resultado. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, paraquedistas israelenses capturaram o Monte do Templo, o que representou o primeiro controle judaico de Jerusalém em 2000 anos. Alguns soldados queriam explodir o portão oriental. O rabino Goren os impediu. Só o Messias abre esse portão, disse ele. Qualquer outro trará julgamento. O portão permaneceu selado. Mas eis o que os arquivos otomanos podem ainda estar escondendo, e porque certos documentos confidenciais do teto de 1541 nunca foram divulgados. O que os engenheiros de Solimão realmente encontraram quando selaram aquelas pedras com argamassa. O que os trabalhadores relataram. Esses registros existem. Eles não foram liberados. E as imagens da câmera desta semana sugerem que pode haver um motivo. O que a câmera realmente capturou. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque o que se segue é o motivo pelo qual essas imagens alarmaram as agências de inteligência. E a parte que nenhuma fonte oficial confirma oficialmente. No mês passado, o fotógrafo James Martinez chegou ao portão leste antes do amanhecer para documentar o nascer do sol. Ele preparou seu equipamento, enquadrou a cena e apertou o botão de gravar. Na sequência, 17 frames consecutivos. Uma figura aparece dentro do portão selado. Nem na frente, nem atrás. Dentro da pedra sólida. A figura é translúcida humanoide. E em cada fotograma subsequente torna-se ligeiramente mais sólida. No fotograma 17, as feições faciais são quase visíveis. Martinez levou sua câmera para ser examinada por técnicos da Nikon posteriormente. Sem defeito, sem dupla exposição, sem artefato da lente. Então a rocha surge, e é por isso que a construíram. E ela tem o tamanho de qualquer forte romano. As imagens são reais. O que elas mostram é outra questão. A menos que a pedra não seja tão sólida quanto parece. A menos que algo esteja se materializando do outro lado. Essas imagens deram início à investigação. E o que os investigadores descobriram ao analisarem imagens de segurança adicionais piorou a situação. Câmera após câmera, noite após noite. Formas translúcidas com formato humano mais altas que a média movendo-se através de paredes sólidas. Visíveis apenas pelas câmeras, nunca a olho nu. A análise quadro a quadro confirma que são tridimensionais. Eles projetam sombras, interagem com a luz. Todos se movem em direção ao mesmo ponto. O portão oriental selado. Eles se reúnem lá todas as noites, dezenas deles em formação à espera. Isso é... Quando a sismóloga da Universidade de Tel Aviv, doutora Rebecca Harrison, foi chamada a ela, chegou esperando encontrar leituras tectônicas ou vibrações de construção. O que ela descobriu a deixou sem palavras. Vibrações, relatou ela, mas não provenientes de atividade tectônica. A frequência está errada. É rítmica. Ela mediu 72 batimentos por minuto, a frequência cardíaca exata de um ser humano em repouso.
A terra tem um pulso por trás da pedra selada e ele está ficando mais forte. Há 3 meses. Era quase imperceptível. No mês passado, a vibração era tão forte que dava para sentir através dos sapatos. Esta semana, movimentos visíveis nas correntes suspensas perto da parede. As imagens são reais, a pulsação é real, e a história deste portão sugere que ambas vêm se intensificando até este exato momento. As rachaduras que fazem a contagem regressiva. Nos arquivos secretos do Vaticano, veio à tona no mês passado uma carta que a Igreja tentou suprimir, escrito em 1244 d.C. por Sir Geoffrey de Montfort, um cavaleiro templário no portão oriental. O texto descreve o momento em que encostou o ouvido na pedra selada, à meia-noite, e ouviu um coro angelical vindo de dentro da muralha. Então uma voz singular falou diretamente com ele. Geoffrey, filho de William, diga aos que vierem depois. Este portão mede o tempo. Cada pedra conta anos. Quando a última pedra rachar, o último ano começará. Observe as rachaduras. Numere-as. A contagem revela a hora marcada. Geoffrey contou o total de pedras na estrutura do portão 889. Depois contou as fissuras existentes. 847. Fez as contas. 42 pedras permaneceram intactas. Ele anotou a data e selou a carta. Agora, aqui, é onde a coisa fica perturbadora. Engenheiros modernos que inspecionaram o portão confirmaram que a contagem medieval de Geoffrey estava correta. Existiam 847 rachaduras em 1244 d.C. Hoje a contagem é de 887, 40 rachaduras a mais em 780 anos. Mas o ritmo está acelerando. A primeira rachadura após Geoffrey apareceu 23 anos depois, a segunda 21 anos depois 18, depois 16. Cada rachadura surge mais rápido que a anterior. A mais recente apareceu na semana passada, apenas 6 meses depois da anterior. Se esse padrão de aceleração se mantiver a 889ª rachadura, a pedra final se romperá em menos de 40 dias. E aqui está o detalhe crucial na gemátria hebraica. O número 889 se traduz como Pat Hamlech, a abertura do rei. Voltando à filmagem. Por um instante, um radar de penetração no solo apontado para a entrada selada revelou câmaras ocas atrás da pedra que não deveriam existir. Vazios que, quando mapeados de cima, formam um padrão que textos antigos descrevem como a pegada de Deus. O Waqf muçulmano proíbe escavações. Israel não arriscará as consequências políticas. Assim, essas câmaras permanecem intocadas, mas os sinais estão surgindo mesmo assim. E alguém em 1244 d.C. soube que deveria começar a contar. Os túmulos que afundam e a montanha que se parte. Lembra-se do cemitério que Suleiman construiu para deter o Messias 500 anos de túmulos intocados. A tradição muçulmana proíbe a remoção dos mortos. Mas nos últimos 6 meses, algo impossível foi documentado e captado por equipamentos de topografia. Os túmulos estão afundando. Não por erosão, nem por construção, nem por qualquer causa detectável. Estão descendo verticalmente uniformemente, como se a própria terra estivesse removendo o obstáculo. Ahmad Rashid cuidou desses túmulos a vida inteira. 7 gerações de sua família vigiaram este local. Há 6 semanas ele estava lá ao amanhecer quando colocou a mão em uma das lápides e sentiu-a se mover. Verificou a sepultura seguinte e a seguinte, todas afundando. Ele se levantou lentamente. Meu avô me avisou que isso aconteceria, disse ele. Ele me disse que quando o Messias judeu viesse, nossos mortos abririam caminho. Achei que fosse uma superstição boba. Agora vejo com meus próprios olhos. 23 sepulturas afundaram até agora, todas em linha reta, formando um caminho do Monte das Oliveiras
diretamente até o portão oriental. Cada sepultura desceu exatamente 2,7 metros, o número hebraico que significa conclusão. Agora olhe diretamente para o outro lado do vale a partir daquele portão. O Monte das Oliveiras está se rachando, não metaforicamente, mas literalmente. Uma fenda de 90 metros se estende de norte a sul. Ela surgiu em 2018, mas nos últimos 3 meses aumentou de 5 para 35 centímetros. Zacarias profetizou que essa mesma fenda ocorreria quando os pés do Messias tocassem a montanha. Segundo a tradição cristã, Jesus entrou em Jerusalém pela última vez por este portão, no domingo da semana anterior à Páscoa. Os cientistas atribuem a falha a obras e danos em tubulações de água. Mas eis o problema com essa explicação: a rachadura não segue as linhas de construção. Ela corre perfeitamente de leste a oeste, diretamente em direção ao portão oriental. E eis o que a mídia não vai noticiar. As oliveiras ao longo da rachadura estão florescendo fora de época. Em Jerusalém, as oliveiras devem ser colhidas em outubro, não durante a floração. Essas árvores estão produzindo flores brancas frescas. Os moradores dizem que o cheiro lembra incenso. A última vez que isso aconteceu em Jerusalém foi em 70 d.C., semanas antes de os romanos destruírem o templo. Os túmulos estão abrindo caminho. A montanha está se dividindo ao longo de uma linha profetizada. As câmeras de segurança continuam gravando e nada disso tem uma explicação natural. O que o portão está fazendo com a biologia humana? É aqui que a história deixa de ser sobre pedra e passa a ser sobre algo mais estranho. Há 3 meses, a doutora Miriam Levinson estava em Tel Aviv pesquisando doenças genéticas, quando seu primeiro caso impossível chegou trazido pela porta. Um homem com linfoma em estágio 4, com 3 semanas de vida confirmado por 2 oncologistas independentes. Sua família o levou ao Muro das Lamentações para rezar. Ele passou pelo portão oriental. Desmaiou na calçada. Exames realizados no hospital na manhã seguinte não mostraram nenhum sinal de câncer. Não estava em remissão nem havia diminuído. Tinha desaparecido em nível celular como se nunca tivesse existido. Presumi que fosse erro de laboratório, doutora, Levinson afirmou em uma apresentação de pesquisa vazada. Repetimos os testes várias vezes e os comparamos com as tomografias de 2 dias antes. O câncer estava em estágio 4. Com metástase em todo o sistema linfático. De repente não estava mais. Desde então ela documentou 47 resultados idênticos. Cânceres diferentes, pacientes diferentes. Todos passaram pelo portão leste. Todos experimentaram regeneração celular instantânea. Mas aqui está a parte que ninguém comenta. A cura não foi a descoberta mais estranha. O que aconteceu com o DNA? A deles depois disso foi que sequências que os geneticistas chamam de DNA, a lixo, código dormente, que aparentemente não tem função, estavam sendo ativadas em todos os pacientes. Os pacientes relataram precisar de no máximo 3 horas de sono. Memória perfeita de tudo, desde a ativação e desaparecimento dos marcadores biológicos de envelhecimento. Não é nada sobre-humano, disse o Dr. Levinson em voz baixa. É algo inerentemente humano. A forma como fomos projetados para funcionar antes que algo se quebrasse. Enquanto isso, em Roma, um padre que fazia manutenção de rotina sob a Basílica de São Lourenço estendeu a mão para dentro de um relicário e a retirou. Os ossos de São Lourenço, martirizado em 258 d.C., morto há 1766 anos, estavam quentes. Temperatura corporal de 37 graus Celsius, 98 graus Fahrenheit. O Vaticano isolou a área. Em 3 dias, o tecido ósseo estava se regenerando e tecido mole se formando onde antes existiam apenas depósitos minerais, como desde o Império Romano. Não apenas em São Lourenço, mas também em 17 locais diferentes ao redor do mundo. Todos contendo restos mortais de mártires, todos apresentando o mesmo padrão. E cada mártir que demonstrou regeneração morreu voltado para Jerusalém, fazendo uma oração final, pedindo para testemunhar o retorno do Messias. Algo está conectando séculos de fé
ao que quer que esteja por trás daquele portão neste momento. Crianças cantando em uma língua morta. Agora, eis a parte que deveria ser impossível de explicar e que ninguém em posição oficial está disposto a abordar publicamente. Em 17 países, em 6 continentes. Crianças com menos de 7 anos estão cantando a mesma música, uma música que ninguém lhes ensinou, em um idioma que a maioria delas nunca ouviu. Tudo começou há 3 semanas em Gana. Uma menina de 6 anos, chamada Abena, se levantou no meio de um culto religioso e começou a cantar. Não era o hino, mas algo antigo e completamente diferente. Sua mãe estendeu a mão para acalmá-la. Outras crianças se juntaram. Ao final da semana, todas as crianças menores de 7 anos da região cantavam a mesma melodia, as mesmas palavras. Linguistas identificaram o idioma como hebraico bíblico, um dialeto do exílio pré-babilônico, palavras que não eram faladas há 2.600 anos. Sem instrução formal em hebraico fluente. A tradução: abram-se os portões da justiça. O rei vem ao seu trono. Chega de espera, chega de choro. Espere. Fica ainda mais estranho. Chegaram inúmeros relatos do Brasil, das Filipinas, da Coreia do Sul, da Romênia, da Nova Zelândia e do Canadá. A mesma música, o mesmo idioma, a mesma melodia. Pesquisadores gravaram crianças em diferentes continentes e compararam os arquivos de áudio. Não são semelhantes, são idênticas. Mesma altura, mesmo ritmo, mesma duração. A doutora Patricia Wong, pesquisadora em Singapura, mediu as ondas cerebrais das crianças enquanto cantavam. Crianças a milhares de quilômetros de distância uma da outra apresentaram padrões neurais idênticos no mesmo instante, como se cada criança estivesse sendo tocada como um instrumento em uma única apresentação. Após o término do canto, sempre exatamente aos 7 minutos, as crianças falam. Uma menina de 5 anos na Argentina disse aos pais a data exata da morte de seu avô. Uma menina de 7 anos na Austrália descreveu um terremoto no Japão 3 dias antes de ele ocorrer, com uma margem de erro de 5% na magnitude, localização e número de vítimas. Algo está sendo transmitido através dessas crianças. E o sinal, se você rastrear, se origina nas mesmas coordenadas para as quais todos os instrumentos apontam. O portão oriental em Jerusalém. As câmeras ainda estão funcionando. As rachaduras ainda estão se espalhando. E a questão não é mais se algo está acontecendo nesse portão. A questão é o que exatamente há do outro lado dele. A convergência final. Recuemos por um momento e observemos o que realmente temos. Um cavaleiro templário na era cristã contou 889 pedras e iniciou uma contagem regressiva para a quebra. Contagem atual, 887. Um sismólogo detectou um pulso de 72 batimentos por minuto atrás das pedras seladas. Um fotógrafo documentou 17 imagens de uma figura se materializando dentro da pedra sólida. 23 sepulturas construídas para bloquear o Messias estão afundando em linha reta em direção ao portão. O Monte das Oliveiras está se dividindo de leste a oeste. Crianças em 6 continentes cantam em uma língua morta há 2.600 anos, anunciando que o portão está se abrindo. Os ossos de mártires em 17 relicários estão aquecendo após séculos. Isso não é coincidência. É uma convergência. E tem um centro. Na Etiópia, o guardião da Arca da Aliança, a única pessoa autorizada a vê-la em silêncio por 30 anos, surge com uma única mensagem. Devolvam-na a Jerusalém. O portão está se preparando. Imagens de satélite mostram a Igreja Ortodoxa Etíope organizando o transporte de algo enorme que requer contêineres de chumbo. Pessoas próximas à arca relatam que ela emite energia letal para quem não estiver protegido. A mesma assinatura energética foi detectada nas câmaras sob o portão oriental. A doutora Helena Vasquez, física quântica do CERN, analisou as leituras sísmicas de Jerusalém e as descreveu como uma sincronização universal, a realidade alinhando-se a um único batimento cardíaco acelerado. A pulsação
não vem da terra, disse ela. Ela vem de algum lugar além da nossa dimensão, atravessando a terra. E então há o rabino Yosef Berger, que supervisiona o túmulo do rei Davi. Seu pai lhe disse há 40 anos: quando as pedras chorarem no portão leste, conte 40 dias. O que acontecerá a seguir abalará as nações. Em Tisha B'Av, o aniversário exato da destruição de ambos os templos, a umidade penetrou no antigo selo por dentro. Jerusalém estava seca havia semanas. Quando testada, a salinidade era semelhante à das lágrimas humanas. 40 dias após Tisha B'Av, é Yom Kippur, o dia da expiação. Agora voltemos à filmagem da última terça-feira às 3h33 da manhã, horário de Jerusalém. As pedras estão se expandindo e contraindo lenta, constante e ritmicamente como pulmões. Como algo vivo por trás de 500 anos de alvenaria otomana, finalmente despertando. Quando o movimento começa, correntes perto da muralha balançam para fora. Sem vento. O sensor de temperatura registra um pico de 11 graus em 4 segundos e em seguida cai como se o calor fosse uma pulsação. Na semana passada, o capitão Ryan Foster, piloto de um voo comercial, sobrevoava Jerusalém ao amanhecer. Por cerca de 4 segundos, quando os primeiros raios de sol atingiram o monte do templo. Ele viu algo, uma estrutura onde deveria estar apenas o domo da rocha. Não um reflexo, mas uma construção tridimensional que projetava sombras e era visível no radar. Em seguida desapareceu. O controle de tráfego aéreo registrou 17 relatos semelhantes em 3 meses, todos ao amanhecer, todos descrevendo a mesma estrutura, com as dimensões exatas do futuro templo profetizado por Ezequiel. O Dr. Barel, que cunhou o termo Síndrome de Jerusalém, afirma que a onda atual é diferente de tudo o que ele já documentou. Essas pessoas não se dizem profetas, não apresentam sinais de delírio clínico. Uma convicção recorrente é a de que ele está vindo pelo portão. Elas ficam paradas no portão oriental por horas, em silêncio, observando. E quando saem de Jerusalém, voltam ao normal. Eles não estão delirando, disse o Dr. Barel. Eles estão reagindo a algo que não podemos medir, mas que eles podem sentir. A 889ª fenda está chegando. O caminho pelo cemitério está se abrindo. Os ossos estão quentes, as crianças conhecem as palavras. Cada instrumento apontado para Jerusalém está medindo a mesma coisa, no mesmo limiar selado. E o que quer que tenha estado do outro lado daquela pedra esperou por muito tempo pelo que está por vir.